Olá, sejam muito bem-vindos, então, ao nosso podcast aqui da BAPS. Sou Heloísa Mofrim, sou cirurgiã plástica aqui. Eu ia falar especialista em lipedema, a gente não pode falar isso hoje, mas a gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante, que deve ser falado, apesar de ser polêmico, mas a gente vai falar sobre precificação na cirurgia redutora de lipedema. E para isso, nós estamos com dois convidados muito, muito especiais, que é a doutora Daniela Drummond, doutor Weber, e eu vou pedir para eles apresentarem um pouquinho, cada um pouquinho onde vocês, da área de atuação e um pouquinho da história de vocês, antes da gente começar a nossa conversa, que hoje vai ser muito importante para todo mundo que vai estar nos assistindo aí. Então, seja muito bem-vinda, Dani, vou começar por você. Fale um pouquinho da sua história, onde você trabalha com seu pai, vocês são maravilhosos. Se apresenta um pouquinho aí para o nosso público. Eu sou a doutora Daniela Drummond, sou cirurgiã plástica em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Estou trabalhando há 5 anos. Meu pai já era cirurgião plástico, foi uma grande influência para eu ter escolhido essa área. E hoje a gente trabalha junto. Trabalho com lipedema já tem 3 anos, desde que eu descobri que eu tinha lipedema, resolvi estudar e resolvi me especializar na área. E é isso. Legal. Já conheço a Dani já há um tempo, muito especial, a gente tem uma história bem legal juntas. E agora vamos conversar um pouquinho com o Weber, de Tocantins. Fala um pouquinho pra gente da sua história, da sua área de atuação, tudo um pouquinho para o pessoal conhecer melhor. Eu quero agradecer a BAPS pelo convite, muito bom dividir essa mesa aqui. E eu sou cirurgião plástico lá em Palmas, no Tocantins. Atuo lá com lipedema, sou inclusive embaixador também do Lipedema Day lá na nossa cidade. E estamos construindo todo esse trabalho de conscientização por lá. Formei na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e lá eu já tive os primeiros contatos com casos reconstrutores, porque os nossos pacientes já tinham todo um acompanhamento e foi tudo isso evoluindo ao longo do tempo aqui, e a BAPS apoia muito isso, e por isso que eu gosto muito de participar aqui das atualizações. Legal, seja muito bem-vindo, então. Nosso primeiro podcast, então, juntos, né? E hoje a gente vai falar de um tema que pode ser um pouco polêmico, mas tem que ser dito, tem que ser falado, principalmente porque quando se trata de doença como é o lipedema, eu acho que a gente tem uma dificuldade, um desafio um pouco maior na hora de precificar, até mesmo na hora da paciente entender o valor daquilo que ela está teoricamente comprando. Então, minha primeira pergunta vai para você, Dani. Claro que aqui vai ser uma conversa, assim, você pode entrar, conversar, dar sua opinião, para a gente poder a gente vai divergir algumas vezes, é interessante que isso aconteça, tá? O que você acha mais difícil, Dani, na hora de você precificar uma cirurgia? Eu estou falando não só para você, mas pensando em todos os cirurgiões plásticos que trabalham nessa área. Você acha mais difícil você passar o valor daquela cirurgia para o paciente ou você, ou o cirurgião plástico, entender o valor daquilo que ele vai entregar? Eu acho que os dois. São duas coisas muito difíceis. A primeira na parte de precificar mesmo, né? Você tem que pensar em todas as horas que você vai colocar ali. Não é só o ato da cirurgia, mas toda a entrega, seu tempo de disponibilidade com o paciente ali, que é um pós-operatório que demanda muito mais cuidado, os retornos, o acompanhamento que é para uma vida inteira que você vai ficar ali com o paciente. Então, colocar isso no papel é realmente difícil. E para o cirurgião entender que essa disponibilidade, esse tempo tem o seu valor também, né? Toda essa entrega. Então, eu acho que bate um pouco aqui nos dois. É difícil a gente entender esse valor, que é o tempo que a gente deixa de estar com a família, o tempo que a gente deixa de estar fazendo alguma coisa para estar ali disponível com o paciente, né? Isso tem que, de uma maneira, entrar no papel, na conta, e colocar isso realmente para o paciente poder entender e dar valor, né, a isso também. Porque se a gente não comunicar, é muito difícil precificar serviço, né? Eu falo, muitas vezes você vai contratar um serviço, você contrata um pintor para pintar a tua casa. A gente não consegue entender o valor do serviço. É diferente de você comprar um iPhone. Você paga 10 mil no iPhone, mas você não paga 10 mil para um pintor, teoricamente. Porque o serviço é difícil e você precisa comunicar. Isso que você falou é tão importante que o cirurgião, eu sei porque quando eu me formei, eu comparava na minha cabeça a cirurgia plástica, por exemplo, vou colocar uma prótese. Eu vou ganhar 4 mil reais numa prótese. Melhor uma prótese 40 minutos, eu não ganho isso num plantão.
Era essa comparação que eu fazia. Eu não pensava que eu precisava precificar em cima de toda a minha formação, de tudo que eu estava oferecendo, que não era só uma cirurgia. Então, isso é muito importante na hora de precificar, a gente colocar os custos invisíveis. Esses são os mais perigosos, né? São. E pensando assim, nos custos invisíveis, você pega para pensar, Weber, o que você acha que é o maior erro do cirurgião quando ele vai colocar o valor dele na cirurgia em relação ao que ele pode deixar passar? Por exemplo, você falou, e os cursos que eu fiz? Você gastou 150 mil? Até agora, Pelo só de curso de lipedema. Não, fora a passagem, e fora o que você deixou não. de ganhar quando você estava Exatamente. aqui, né? Não, é. E... Pensa, existem alguns outros custos que a gente precisa pensar na hora de precificar, e mais do que isso, comunicar ao paciente de que aquilo ali tem um valor? Eu acredito que não somente o investimento em formação, que isso é próprio do cirurgião plástico. Acredito que todos nós aqui temos que nos especializar, cada vez mais progredir, mas a precificação vai muito da qualidade percebida de vida que o paciente recebe. Legal. E a gente vai ter pacientes que vão estar ali na alta performance, no estágio 1, né, quase 2, mas vai ter pacientes, né, que vão precisar de cirurgias reconstrutivas. E se o paciente sabe que, por exemplo, ele vai vestir uma calça, né, com mais facilidade, ele vai poder o quê? Ter vida com mais facilidade. Quanto ele custa vai, isso, né? exato, não tem preço. Então, esse é o valor percebido, é quando a gente entende como vai ser o dia a dia do nosso paciente. Quando o paciente está lá no consultório, esse alinhamento de expectativa é super importante. E o cirurgião plástico que perde esse contato humano e acolhedor, não consegue passar o valor percebido do que ele vai entregar na vida do paciente. Todo mundo gosta de passar por boas experiências e as pessoas elas estão dispostas a pagar por isso. Eu acho que a dificuldade, o desafio é exatamente isso, é a gente comunicar isso, é mostrar para ela. Muitas vezes, quando você vai vender qualquer coisa, porque médico não pode falar de venda, né? Mas a gente está vendendo um serviço, é o nosso trabalho, né? Sim. Quando a gente vai vender, uma das coisas mais importantes que a gente aprende nas técnicas de venda é você mostrar exatamente o que aquela pessoa vai levar em troca. Não que você vai entregar uma cirurgia, não. Eu vou te entregar qualidade de vida. Você vai conseguir. Qual que é o seu sonho? Meu objetivo é poder usar um short. Você vai conseguir usar um short. Qual que é o preço disso? Entendeu? Não tem. Porque é o intangível, né, que a gente fala. O que é? Olha, aqui pegou o negócio. O intangível. Quando você joga para o intangível, isso aí não tem preço. E a gente não pode dar preço, precificar o serviço de ninguém. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. E né? nem o sonho da paciente. E nem o sonho da paciente. Que é realmente ali que ela está vivendo. Isso serve para cirurgia plástica, estética, para tudo, né? Pensando nisso, você considera a cirurgia de lipedema reparadora? Reparadora, porque eu já falo para o paciente, o lipedema não tem cura, mas tem tratamento. Quando a gente tem uma cirurgia que não é da finalidade, mas de um meio para ela viver com uma qualidade de vida melhor, mas que ela vai ter que continuar ainda se cuidando clinicamente, vai ter que continuar ali junto com a nutrologia para manter aquele resultado, ela sabe o que? Tem os limites estéticos. Eu tenho o simulador do Crisalix, mas agora a questão da atualização do corporal, não tem nada para a gente poder falar assim, olha, mas ali eu já coloco, olha, numa lipo de uma paciente que não tem lipedema, eu consigo definição, né? Consigo fazer as lipoenxertias e conseguir uma definição. Se a paciente vem aqui para mim, olha, eu quero a perna de academia, eu já falo, olha, aqui a gente tem essa entrega para o lipedema. E esse alinhamento de expectativas e ela entender que aquela recidiva é possível também, ela já vai entendendo que é uma cirurgia reconstrutora. A parte estética é porque nós estamos o quê? Tratando cada vez mais lipedema de um olhar tridimensional, diferente lá do que os colegas europeus, né, fazem, né? Que lipa assim sem definição nenhuma. E muito bom, né? Os colegas aqui apresentando as técnicas e a gente vai evoluindo junto, mas eu entendo assim com a paciente, ela precisa entender. E até em estágios maiores, onde a gente vai fazer cloroplastia, que não tem aonde usar tecnologia para resolver aquele tanto de pele. A paciente precisa entender que é uma cirurgia reconstrutiva. Você concorda? Eu concordo e dependendo do caso, a gente está realmente devolvendo função
né, para paciente. Então, a paciente que tem uma dificuldade de caminhar, de fazer um exercício físico, muitas vezes vai ser só a cirurgia plástica, né, a cirurgia de redução de lipedema, que vai conseguir devolver para ela essa função. Ela pode emagrecer, ela pode fazer uso de medicações para tentar melhorar, mas existem estágios que a única alternativa de ter realmente uma melhor qualidade de vida vai ser a cirurgia, né? Então, a partir daí eu acho que realmente é reconstrutora, né? Eu tenho uma paciente que ela tinha tipo 4, né, que é mais raro, só panturrilha mesmo, desde pequena, apelido de elefante na família por conta das pernas que sempre foram daquele jeito e só tornozelo. Paciente magra, 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 e a maior vontade dela antes da cirurgia era conseguir correr. Porque ela tinha amigas que faziam parte de grupos de corrida e ela tinha tanta dor e desconforto que ela nunca conseguiu. Com 2 meses da cirurgia, ela estava correndo, né? Então, assim, é um ganho muito grande você conseguir realizar coisas que você sempre quis e que a cirurgia foi a única maneira que você conseguiu de poder realizar. E eu até lembrei de uma coisa aqui, só para complementar. Eu lembro de uma paciente que chegou lá no consultório e ela tem joelho valgo. E normal do lipedema, só que ela falou assim, isso tem como corrigir na cirurgia de lipoaspiração? E eu tentando explicar para ela sobre a questão da condição óssea, condromalácia. Então veja que como é uma doença multifatorial, a paciente já começa a ter um entendimento que não é só do estético. Ela falou, não tem como eu né? Virar o joelho de volta. Aí tudo isso de fisioterapia. A gente acaba simplificando que é uma doença da gordura, né? E a gente fala, não, é doença do tecido conjuntivo frouxo. Você tem alteração que começa na pele e termina no osso. Então, tudo isso está alterado. Mas assim, eu concordo com vocês, mas também eu acho que tem um contraponto que existem pacientes que estão pela estética, elas não têm sintomas. Nós temos lipodemas atípico e eu tenho bastante no consultório o lipedema atípico, que são pacientes que simplesmente querem melhorar a estética, elas não têm sintomas. Eu tenho um número considerável. Essas pacientes, elas vão buscar estética, elas querem reduzir medida, elas querem contorno, elas querem músculo. Então, a gente tem esse público também que vai procurar a gente, tá tudo bem. Porque a gente não pode também, as pessoas, elas confundem, elas acham que estética é futilidade. Não. A gente quer sentir bem, a gente quer usar uma bota, mesmo que a gente não tenha dor. Então, eu acho que a cirurgia, ela é de fundo reparador, mas ela também é estética. Pelo menos é isso que a gente tem de diferente aqui no Brasil para entregar. O que você falou que acontece na Europa e é super comum, lá praticamente não tem tratamento clínico. É aquela orientação básica que dá até arrepio de pensar, dieta e atividade física, dá até arrepio, porque imagina uma pessoa sem uma orientação dessa, é muito difícil. E vamos esvaziar membro, né? E vamos fazer várias etapas. Aí fica 1 ano em pós-operatório aquelas pacientes. Mas tudo bem, a gente também eles têm os valores deles, porque eles começaram com isso muito antes da gente. Mas assim, qual que é, pensando na paciente que chega para você assim, Dani, mas lá na clínica do fulano é metade do preço. Como que você lida com isso? Pode falar a verdade. Bom, é aquela coisa, eu acho que nenhum profissional gosta de escutar isso, né, de uma pessoa que está ali, porque eu acho que com tudo que a gente tenta comunicar em rede social, em tudo, você espera que o paciente já venha esperando aquilo que você acha que você vale, né? Então, quando a paciente vem com essa questão, eu não tento desmerecer o outro profissional, mas eu sei o meu valor. Eu sei o quanto eu estudei. Você fala de você para ela. Eu falo de mim. Eu falo, olha, tudo bem, eu não sei como que é lá, não sei como que é a equipe dele, como que trabalha, mas aqui, na clínica Imagem, você vai estar sendo operada por 2 cirurgiões plásticos, não sou só eu e uma enfermeira. Eu tenho toda a minha equipe de enfermagem que vai te dar assistência no pré-operatório e durante todo o pós-operatório. A gente tem a questão dos grupos de WhatsApp que a gente começa a orientar a paciente desde o momento que ela decidiu que vai fazer a cirurgia. Então, é um canal aberto para ela ir tirando as dúvidas ali. A gente tem toda a comunicação com o familiar. Na clínica, a gente tem todo o suporte de pós-operatório, da parte de equipamentos, de drenagem, de taping, tudo que a paciente precisar. E eu sei que eu sou uma cirurgiã que, se precisar ir na casa da minha paciente à noite para auxiliar ela a colocar uma cinta, eu vou. Eu sei que se ela me ligar às 2 da manhã porque ela tá com uma dor diferente na perna,
eu vou atender. Se precisar ir com ela no hospital, na urgência, eu vou. Então, eu sei do meu valor e eu tento passar isso para ela, porque eu acho que essa segurança que eu e a minha equipe damos para o paciente, isso tem sim um valor alto, né? Um valor alto. Alto. Eu falo, eu costumo, eu falo é normal, você pega dois, vamos falar em produto, né? Vamos falar em serviço, mais fácil. Vamos falar em celular. É que celular, mas eu vou falar em serviço, porque o serviço, ele tem o intangível, que é exatamente tudo isso que você falou, intangível. Você pode cobrar o que você quiser, porque isso não tem preço. Concorda? Por isso que é intangível. O celular, ele tem preço. Você não vai conseguir pegar um iPhone e falar assim, esse aqui é 20 mil. Por que é 20 mil? Não, porque você tem o mesmo iPhone por 10 mil. Quer dizer, nem sei quanto custa. Mas assim, esse intangível tem que ser dito. Você escreve isso está escrito no seu orçamento? Atualmente, no meu plano de tratamento, tem essa partezinha de tudo que está disponível ali. Detalhado? Então, até a consulta com a nutricionista, que está inclusa, os acompanhamentos com a bioimpedância, as trocas de curativo que ela precisar lá na clínica. Eu não gostaria de ter colocado, mas eu achei uma necessidade nos últimos anos de realmente ela conseguir entender aquilo como algo que ela tem que dar valor. Porque às vezes ela esquece. Não é nem que ela esquece, Daniela, ela não sabe. Ela não sabe, ela vai comparar o seu. Se o teu orçamento não tiver escrito isso, ela vai olhar o seu e do outro e vai estar a mesma coisa. Cirurgia redutora de lipedema, ou sei lá o que vai estar escrito, mas está igual. Ela vai olhar e vai falar, é a mesma coisa. Sabe onde eu vejo muito isso na minha cidade, né? Eu, igual você, a gente faz Morpheus, né? E eu faço muito Morpheus corporal. E na minha cidade tem pessoas que alugam Morpheus, profissionais não médicos que praticam, e é um valor diferente. Só que eu faço em sedação, em centro cirúrgico. Eu uso quantas ponteiras eu achar necessário para entregar o melhor resultado. Então, não tem como comparar. E aí as pacientes vêm, mas eu fiz e não deu resultado. Não fez comigo, não é a máquina, né? Então, acho que isso é difícil da paciente entender antes, mas quando a gente explica, eu acho que faz diferença. Eu falo óbvio, ele só é óbvio depois que ele é dito. A gente precisa falar, comunicar, porque elas não sabem. Qualquer serviço que a gente vai contratar, a gente já acha que é a mesma coisa. Estou fazendo obra em São Paulo, estou construindo minha clínica, estou terminando lá. E, inclusive, vocês estão convidados a atender lá, se vocês quiserem iniciar uma vez por mês, tá? Convidados. E lá é exatamente isso. A gente pega os orçamentos dos serviços e assim, você acaba querendo escolher o mais barato, porque a hora que você coloca um lado a lado, parece a mesma coisa, porque eles não estão me explicando o óbvio. Por que ele é mais caro? Tem que me explicar. Porque é um jogo de ganha-ganha. Quando você passa um orçamento, não vai ser ganha-ganha se você não explicar. A paciente vai entender na cabeça dela que você está tirando dinheiro dela e que ela está ganhando quase nada. Sim. Então, você explica o jogo de ganha-ganha. Você vai falar assim, eu vou te entregar, mas não é isso que eu vou te entregar. Eu vou te entregar isso, isso, isso. Você faz isso também, Weber? Sim, ou não? Na verdade, eu tenho uma metodologia de trabalho. Chama Cirurgia Plástica com Amor. É um acrônimo. Então, o A é de acolhimento, M de monitoramento, O de operação e R de ressignificação. E aí, a paciente que tenta entender todo o contexto da filosofia, faz comigo uma consulta. Minha consulta é bem demorada. Minha consulta é quase umas 2h30, e realmente é uma consulta onde eu passo por cada uma dessas os pilares letras. Também. Isso, então assim, a paciente, ela já sabe qual que vai ser o caminho que ela vai percorrer comigo. Então, desde o acolhimento, onde eu vou ter alinhamento de expectativa, uma anamnese bem feita, uma anamnese até clínica, porque eu gosto muito da clínica também, apesar de ser cirurgião plástico, a clínica é soberana. E depois o monitoramento, quais são os exames que a gente vai solicitar para prevenção de complicação, depois a operação, empregar as tecnologias que a gente tem aqui, que são atualizações, nem todos os cirurgiões têm acesso à tecnologia, e o R de ressignificação, que eu acredito que seja o diferencial, né? Eu gostei muito de ver e gosto de ver os colegas que falam assim, olha, eu dou minha vida pelo paciente, eu vou lá na casa dela. Então, essa entrega que o cirurgião tem de colocar toda a vida dele
acima, o que é abaixo da vida do paciente. O paciente é mais importante do que ele mesmo. É isso que o paciente espera. Então, esse diferencial, né, que você vai lá dar a vida pela paciente, onde que ela vai encontrar? Porque os colegas que formaram mais antigamente, era uma relação muito que era ensinado, eu lembro disso, distância do paciente. Essa distância, né, do paciente é o que vai ocorrer o quê? A paciente não entender o preço de uma cirurgia, incorre até em processos, né? Então, assim, esse distanciamento que tem que ser evitado quando a gente quer o quê? Valorizar o nosso trabalho. Porque a paciente fala, olha, eu vou naquele cirurgião porque ele vai dar a vida por mim. Esse distanciamento, você sabe que é uma consequência de... Bom, o médico do passado, ele era um sacerdote, né? Ele ia na casa do paciente, ele tinha esse valor, ele era caro, poucos tinham acesso, e o médico, ele fazia o atendimento da família toda. E ele se dedicava muito, e ele cobrava bem para isso. Aí veio, nos anos 2000, mais ou menos, veio o convênio, e veio o SUS para poder atender aquela parcela de pessoas que não tinha essa possibilidade de pagar o médico do passado, que era Deus, e ele era mesmo. Aí esses médicos que vieram para atender SUS, que vieram para atender convênio, até para explicar um pouquinho essa parte de convênio, eles acreditaram e continuavam se sentindo sacerdote, continuou tendo aquele sentimento de eu sou Deus, eu posso, eu mando aqui, eu sou maravilhoso, eu sou imprescindível, só que ele não tinha o tempo de atendimento de um médico do passado. Era o médico dos 10 minutos. A gente fala muito disso. Médico dos 10 minutos. Por quê? Porque é isso. Ele paga a conta, o convênio ele traz o paciente, ele atende 10 minutos. Só que ele tinha aquele mesmo. Ele queria ser o médico do passado, ganhar bem. Então ele queria atender muito, só que ele não conseguia ter essa proximidade. Ele começou a se distanciar para poder atender muito. Foi onde esse gap de 2000 e pouco, foi onde a gente perdeu muito. Então isso que você vê do médico do passado, que não é tão passado assim, foi uma consequência disso, da gente querer a parte boa e deixar a parte ruim de lado. Então, agora eu acho que está voltando isso. De uns 15 anos para cá, está mudando, porque a gente entendeu que, ou se a gente quer ganhar igual o médico do passado, a gente tem que ser o médico do passado. A gente tem que ter tempo, disponibilidade, atenção, não medir esforços. É isso. Então, é exatamente isso que a gente está resgatando, inclusive na cirurgia plástica. Sim. Antigamente eram poucos cirurgiões, né? Na minha cidade eram pouquíssimos, de repente aquele boom. E até sobre isso que eu ia perguntar para vocês. Vocês acham que agora, porque lipedema está em alta, é um boom, todo mundo tá falando, todo mundo quer saber, todo mundo está fazendo, e agora começou muita gente a querer operar. Você acha que esse aumento de cirurgiões que estão fazendo a cirurgia vai fazer com que o preço caia? Ou você acha que não vai mudar em nada, ou que vai subir o preço? O que você acha? A entrega, né, do resultado que a gente tem aqui, que são as lipoxertias, você poder entender que pode ser necessário uma pluroplastia, né, outros tipos de lipedema, até bracoplastia. Então, quando a gente tem a entrega e você consegue colocar ali a sua entrega e a paciente vê, olha, realmente existe técnica associada, existe ali muito estudo, a paciente vai te procurar. Então, por mais que tenha outros cirurgiões, até tem cirurgiões que não são da especialidade, né? Eu vejo que também tem muitas outras especialidades agora também operando lipedema, né? Da parte da vascular, né? Existe para a plástica, né? Essa questão de entender que a gente tem um diferencial. E o número de cirurgiões, se for todos unidos, né, entendendo o valor da entrega, entendendo essa filosofia que a gente tem aqui, inclusive aqui na BAPS, não vejo uma tendência de queda de um preço do seu valor. Agora, se a gente tem o quê? Uma disputa, se a gente não tem uma colaboração, se a gente não tem, inclusive, incentivo aos jovens cirurgiões, eu me considero um jovem cirurgião, então, se a gente não tem incentivo de formação, de realmente atratividade, as coisas vão se destoar. E não é porque o lipedema está em alta, eu digo isso até para todas as cirurgias, né? Para todas as cirurgias, seja estéticas ou reparadoras. E por isso que a união entre a gente, fazer esses podcasts, ter esses temas polêmicos são super importantes. Você acha que o cirurgião que cobra barato, ele desvaloriza o procedimento? Sim. Não é presunçoso falar. A cirurgia plástica, infelizmente, ela não pode ser para todo mundo. A cirurgia plástica bem feita, ela não tem como ser barata. Eu não consigo, assim, entender o cirurgião que
que coloca o valor nosso lá embaixo, né? Eu acho que é realmente assim uma desvalorização do que a gente faz, né? No caso, por exemplo, do próprio lipedema, tem muita gente que está achando que está fazendo cirurgia de lipedema e está fazendo lipoaspiração. E não é a mesma coisa. E se tratando principalmente da paciente do lipedema, você não ter um preparo pré-operatório adequado, uma equipe para direcionar, você pode não ter na sua clínica a equipe inteira, mas você precisa direcionar ela para o segmento depois. Você está atrapalhando o sucesso da cirurgia, o tratamento dessa paciente. Você chegar uma paciente, estágio 2 para 3, você simplesmente esvaziar a coxa dela, passar uma tecnologia, porque pelo menos isso, né? A cirurgia do lipedema, ela nunca vai ser muito barata porque todo mundo entendeu que precisa de tecnologia ali. Não dá para simplesmente fazer a lipo da coxa e não usar nada de retração, né? Então, pelo menos tem isso, né? Como tem a tecnologia, o valor não fica tão baixo. Mas você terminar a cirurgia e você não direcionar ela para falar, olha, não acabou aqui. O acompanhamento, o cuidado que você tem que ter com a alimentação, com exercício, com suplementação, com sono, com estresse, é para a vida, essa paciente vai recidivar, vai voltar para um outro profissional com um caso muito mais difícil de ser resolvido, pode ter estigmas, fibroses, outras áreas. A gente estava conversando ontem na sua aula, pode desencadear lipedema em áreas que ela não tinha, né? Então, assim, é um desserviço para a paciente. Legal esse estudo novo, né? No de abdômen. No A lipoaspiração das abdômen. pernas saiu há 10 dias um trabalho mostrando que o lipedema do abdômen já é uma realidade, 50% das pacientes que têm tipo 3 têm no abdômen, e ele pode ser desencadeado pela cirurgia redutora de lipedema, da paciente que não faz o básico bem feito. Aquela paciente que fez a lipinho de culote. Fiz uma lipinho de culote, sem saber que era lipedema, tudo, aquela coisinha pontual ali, a mini lipo, a hidrolipo, né, que às vezes até outros profissionais estão fazendo, aí sem zero acompanhamento. Daqui a pouco, joelho interno de coxa, áreas que elas não se incomodavam. Então, eu acho que, assim, ter muitos profissionais fazendo sem entender realmente o que está sendo feito é um problema. Isso eu concordo. Pro lipedema. Em gênero, número e grau. Agora, quem está fazendo em maior quantidade, está fazendo bem feito, tem formação, entendeu, tá tratando. Pessoa que está cobrando mais barato, você acha que ela desvaloriza a cirurgia? Se ela estiver fazendo tudo bem feito. Sim. Porque eu vou dar meu ponto de vista. Mas tem? O que você também concorda? O cirurgião que cobra barato, mas ele faz todo acompanhamento bem feito. Ele faz o bem feito. Ele vira uma commodity. É isso que eu ia falar. E não está errado. Porque eu acho, a minha visão, eu acho que todos os pacientes poderiam ter uma possibilidade de acesso, entendeu? À cirurgia, desde que ela seja bem feita, porque tem profissionais, eu conheço vários profissionais que são muito bons e são bem baratos, mas porque eles entenderam disso, entenderam do mercado, eles querem operar 30 pacientes, eles gostam de ter volume e às vezes acham que tá bom receber aquilo. Eu tenho vários colegas que são assim, entra na commodity. É perigoso por quê? Porque quando você entra na commodity, você entra na disputa de preço. Você não tem diferencial nenhum. A paciente vai no mais barato. E aí começa o oceano vermelho, né? Desde que seja bem feito. Porque assim, é barato, porque na verdade não tem informação nenhuma, isso aí esquece. Tô falando barato que cobra pouco. Eu tenho vários colegas que não conseguem cobrar. E você pergunta pra eles, eles falam, tô bem, eu tô feliz assim, tá bom. Eles acham justo. Mas claro, mas por que eles são mais baratos? Existem outros, o intangível. Entendeu? Eles entregam um bom resultado, eles indicam bem, faz o negócio bem feito, mas e o intangível? Mas o que a gente entrega de diferente? É aí que também mora a diferença. Qual que é o paciente que procura o colega que é commodity? Qual que é o paciente que procura a gente? Então também tem 2 tipos de pacientes. Sim. Tem um paciente que ele quer, além da questão da entrega, quer realmente um cirurgião que esteja à disposição 24 horas, quer um tratamento não só de resultado, mas quer aconchego, acolhimento. Você não quer só, eu vou lá só, porque aí a gente vira produto novamente, não serviço. Eu vou lá, vou comprar uma perna e isso aqui. Você não discute. A qualidade você não discute. O que você discute
isso aí, é o que você vai entregar de over-deliver, né? E nem todo mundo está disposto a isso, sabe, Dani? A maior parte dos cirurgiões não está disposto a atender o paciente a qualquer momento. Vai colocar uma equipe, vai colocar enfermeira. E tá tudo bem, desde que a paciente saiba o que ela está contratando, é a minha opinião. E eu também acho que quando você tem... eu sempre pensei assim, quanto mais gente faz o que eu faço, valida mais o meu trabalho. Porque quando eu falava de lipedema sozinho, ninguém queria vir fazer, porque assim, do que ela tá falando? Quando começaram pessoas a falar sobre isso, eu não vejo concorrência, eu adoro, eu quero mais pessoas façam o que eu faço. Só que acontece, essa concorrência, entre aspas, ela é legal porque te faz mudar, inovar, melhorar, buscar ser diferente, porque é aí que você sobe o preço. Mas é isso, então assim, a maioria não vai ter essa conversa, nunca, porque não quer, porque não está preparado, porque não quer montar essa estrutura, porque não quer ter essa dedicação. Não é do cirurgião, de uma forma geral, do médico, hoje, desse médico, o médico moderno está mudando, mas ainda não é do médico ter esse sacerdócio do médico do passado, que tinha de fato essa entrega, entendeu? Então é assim, é o ponto e contraponto, é sempre bom a gente falar. E a gente vai ter que, acho que encerrar agora, e não sei se vocês têm alguma vamos falar com um cirurgião, tá? Eu acho que nós temos pacientes, temos cirurgiões, mas a gente está na BAPS. Para o cirurgião que quer começar, eu não gosto de aventurar, mas quer começar, quer entender. Qual que é a dica que vocês dão? Eu quero começar a tratar esses pacientes, quero fazer cirurgia de lipedema, eu vejo que é um mercado que precisa de nós, que realmente porque ele é enorme e não tem ninguém fazendo praticamente. Dá uma dica prática, rápida, vamos falar para a câmera, né? Qual câmera que fala? Aquela? Do meio? Essa. Dica, Dani, para um cirurgião que quer começar a fazer, o que você sugere que ele faça antes de começar a cuidar, ou até mesmo de investir no marketing para trazer esses pacientes para o consultório? Estude. Não, assim, eu vou pegar por mim. Eu sou aquela pessoa que eu só pego para fazer aquilo que eu tô me sentindo muito segura em realizar. Então, a gente conversou sobre valor de investimento. Eu realmente fui atrás de estudar. Então, estudei toda a parte clínica, acompanhei cirurgias de vários colegas, fiz cursos presenciais com cirurgia, vou fazer agora um curso de anatomia de cadáver, porque eu só pego para fazer aquilo que eu estou me sentindo muito, muito, muito segura. Então, assim, tenha segurança daquilo que você está fazendo. Se você é uma pessoa que, às vezes, só de olhar já consegue sentir essa segurança, acompanhe primeiro alguém que você saiba que faz. Peça ajuda, vá, acompanhe. Aqui a gente tem muito cirurgião legal que a gente consegue ter essa troca. Então, vá, acompanhe antes de começar a fazer. Porque para fazer errado é muito rápido. E as consequências de você ter uma intercorrência mais grave na sua paciente, não vale a pena ter se arriscado. Pelo menos é isso que eu penso. Eu também. Eu acredito que além do acompanhamento, né, isso é fundamental, acompanhar nossas referências. Então, assim, além de acompanhar, também tem uma estrutura que te suporte. Então, nem sempre você vai conseguir fazer a parte de nutrologia. Então, você tem que ter uma fisioterapeuta, você tem que ter uma nutricionista, você tem que ter contigo uma enfermagem. Então, é realmente uma questão multiprofissional. Se você está bem amparado, tem uma equipe que está também estudando, porque não adianta você entregar teu resultado e depois no pós-operatório sua física não saber conduzir, né? Então, assim, se você está com uma equipe bem preparada, ótimo, avance. Se não, venha para o BAPS e prepare a sua equipe. Então, a equipe para o cirurgião também é fundamental. Maravilha, então eu vou agradecer a presença de vocês. Foi incrível a nossa conversa, a nossa troca. Vocês são maravilhosos. Obrigada mesmo. E obrigada a vocês pela companhia até aqui.